Olá pessoal, estamos de volta com o curso gratuito de XJS 4 e a aula de hoje vai ser sobre mixins. Então hoje nós temos na agenda como é que a gente pode fazer herança múltipla em uma classe XJS 4 utilizando esse novo conceito, que são os mixins que foram introduzidos aí nessa nova versão do XJS, que é a versão 4. E como sempre, a gente sempre vai ver um exemplo prático, para demonstrar como é que a gente cria um mixin, como é que a gente faz o uso desse mixin. Os requisitos, então, para a aula de hoje é ter o SDK do XJS 4 configurado num projeto, ter um servidor Apache instalado na sua máquina, mas, por enquanto, como nós não estamos ainda trabalhando com pacote de dados, então a gente ainda não está mexendo com requisições Ajax, então a gente não precisa do servidor ainda instalado na máquina. Se você quiser, você pode estar fazendo essa aula, codificando e abrindo a página HTML num browser, em qualquer browser que vai funcionar do mesmo jeito. Precisa também de um editor de texto para a gente poder construir o nosso código. O editor de texto que eu estou utilizando para essas aulas é o Sublime Text 2, porque eu gosto que ele fica bem colorido, as palavras-chave ficam bem destacadas. Mas você pode usar o editor de texto de sua preferência, qualquer um, Bloco de notas, Eclipse, ou um editor PHP, o Aptana, o Skippet, o Spicket, ou seja, qualquer editor de texto de sua preferência mesmo, isso não faz nenhuma diferença. E um browser, de preferência o Firefox, com o Firebug instalado, porque nós vamos precisar olhar mensagens do console JavaScript, e ou o Google Chrome, que já vem com o Google Developer Tools instalado. Então, um desses dois browsers aí já você pode escolher o de sua preferência e usar. Eu prefiro sempre usar o Chrome, mas é uma preferência pessoal, tem gente que prefere usar o Firefox. Tendo o Firebug instalado, o resultado sempre vai ser o mesmo. Nós temos aí na tela, então, esse diagrama que eu peguei no site da Sencha, Esse diagrama, ele representa bem o novo sistema de classes do XJS, que é o módulo que a gente está vendo aqui no curso, A gente já viu como a gente faz herança simples através aí da palavra-chave extend. Hoje nós vamos ver um pouco mais sobre mixins, Nós temos aí nesse diagrama três mixins, o observable, o draggable e o resizable, E na próxima aula a gente vai ver então mais capabilidades, mais capacidades aí do novo sistema de classes do XJS 4. Como a aula de hoje é sobre mixins, então vamos focar no mixin. O mixin, como eu já disse anteriormente, é um conceito novo que foi introduzido no XJS 4. Algumas linguagens de programação já utilizam esse conceito. Como eu não tenho conhecimento dessas outras linguagens de programação, eu não posso afirmar que funciona da mesma forma, Acho que o Groove já tem esse conceito de mixins, mas como eu não tenho conhecimento do Groove, eu não posso afirmar se funciona da mesma maneira que o XJS 4. Então, aí, como é que os mixins funcionam? Os mixins são uma forma nova de você adicionar nova capacidade a uma classe do XJS 4. Isso acaba alterando, adicionando essas capacidades novas ao prototype da classe. Então, a classe, ela automaticamente vai herdar todas essas novas capacidades, as novas coisas que forem implementadas pelo mixin vão ser automaticamente adicionadas à classe. O mixin se difere, o mixin a gente fala que ele é herança múltipla pelo fato de uma classe poder utilizar vários mixins, E o mixin, ele adicionar uma capacidade nova à classe. E é diferente um pouco do extend, porque o extend você só pode estender uma classe, Fazendo herança simples no XJS só de uma classe. Então, por exemplo, a classe window, ela estende da classe panel, então automaticamente todas as capacidades, todo o comportamento da classe panel vai ser dado pela classe window, E a classe window ainda vai adicionar as capacidades que são
especificamente da classe Window, né, que são só da classe Window. O mix, então, ele adiciona uma capacidade de uma forma mais genérica à classe. Como, por exemplo, a gente tem esse primeiro mixing aí, que é o Observable. O Observable é o mixing que vai adicionar todas as capacidades relacionadas a eventos no Next.js. Como eu já mencionei em aulas anteriores, o Next.js ele é todo orientado a eventos, né? Então, se um usuário clica no botão, né, é disparado um evento relacionado a esse clique. Se o usuário passa o mouse em cima de uma linha, de um grid, né, tem um outro evento relacionado a isso. Então, esse mix, né, essa classe Observable, adiciona todas essas capacidades relacionadas aos eventos a um componente Next.js. Da mesma forma, então, que a gente tem aí embaixo, a classe Window, ela está usando dois mixings, que é o mixing Draggable e o mixing Resizable. O mixing Draggable, ele vai adicionar a capacidade de você clicar e arrastar o componente janela, né, o componente Window. Então, você vai conseguir clicar no componente, arrastar e soltar ele em algum lugar da tela, né? Mudar de lugar, mudar a janela de lugar na aplicação Next.js. Já o Mixing Resizable, ele adiciona essa capacidade de você poder mudar o tamanho da janela, né? Então, você pode diminuir o tamanho, você pode expandir a janela, né? Então, essa foi uma sacada muito legal da Senshin adicionar os mixings no Next.js 4, porque é uma forma como, por exemplo, um componente pode usar vários mixes, então você pode adicionar capacidades diferentes a esse componente e, ao mesmo tempo, outras classes, né, da API do Next.js podem usar esses mesmos mixings, né? Então, você pode criar o seu mix. Então, se você quiser, por exemplo, criar um componente novo para o Next.js, você pode, e aí você já tem todos os mixings que outros componentes usam, e você já pode usar esses mixings na sua nova classe e automaticamente já herdar todo esse comportamento na sua classe nova. Então é uma maneira bem legal aí de adicionar novas capacidades à sua classe. Vamos ver então como é que isso funciona na prática. Eu estou aqui com o Sublime Text 2 aberto. Eu já criei aqui um diretório, né, uma pasta chamada aula07. Dentro dessa pasta também eu já criei um arquivo index.html que tem só um esqueleto aí da página do Next.js para a gente poder começar a programar. O primeiro passo, então, é criar uma nova classe e essa classe vai ser o nosso mixing. Se vocês estão lembrados da aula 5, a gente cria então uma classe através do xtDefine. Então aqui a gente passa o nome da nossa classe. Eu vou botar então aqui aula 07, que é o nosso namespace, vou criar aqui um pacote, né, mixins, e vou começar a criar um mixing. Para esse exemplo, eu vou criar mixins que adicionem capacidades a instrumentos, né? Então, por exemplo, você pode tocar um violão, você pode afinar um violão, você pode fazer outras coisas também com o violão. Mas eu vou usar então esses dois mixings de exemplo, afinar e tocar. Então, vou botar aqui que é o mixing tocar. E aqui dentro, então, eu vou colocar todas as coisas que eu quero, né, todas as coisas novas que eu quero incorporar na classe que fizer o uso desse mixing. Então, eu vou colocar só uma função aqui, tá? Esse é um exemplo bem simples, então vamos só colocar aqui tocar. Vou só colocar aqui uma função chamada tocar. E essa função ela só vai fazer logar no console uma mensagem. Então, vamos botar aqui, tocando o instrumento. Tá aqui o nosso mix, então. Como vocês podem ver, não tem nada nessa classe, nenhuma configuração que está dizendo que essa classe é um mixing, né? Tirando o fato que eu botei aqui um pacote chamado mixing, mas isso foi para
para a gente poder entender melhor o que isso é um mixing, né? Tirando isso é uma classe totalmente normal, não tem nada de novo aqui, é uma classe comum que tem uma função chamada tocar, mas nada além disso. Vamos criar então uma outra classe, que é a classe afinar. Então, vou botar aqui afinar. Então, afinando o instrumento. Então, aqui eu tenho então duas classes diferentes, uma classe tocar e uma classe afinar. Cada uma dessas classes tem uma função. Então, tá aqui duas classes normais. Agora eu vou criar então uma outra classe, uma classe violão, que vai fazer o uso desses dos mixins que a gente acabou de criar. Então, tá aqui também xtdefine, aula 07, pacote instrumento, violão. Tá aqui também, não tem nada demais. E agora eu vou poder usar os meus mixins nessa classe. Como é que eu faço o uso de um mixing, né? Como é que eu uso esses mixins tocar e afinar que a gente acabou de criar? Existe uma configuração no Next.js 4 que é mixins. Então você apenas declara um mixins, assim, mixins, abre e fecha chaves, e dentro do corpo dessa configuração a gente declara os mixins que a gente quer. E como tudo no Next.js é sempre chave e valor, a gente precisa dar um nome para o mixin. Então, para usar o primeiro mixin ali, vou botar aqui, tocar instrumento. O nome que você vai dar para o seu mixin aqui pouco importa, tá, gente? Isso aqui é para a gente ter chave e valor. Mas você pode botar qualquer coisa aqui, tá? Eu vou mostrar depois para vocês que isso realmente não faz nenhuma diferença. Vou copiar aqui então o nome do meu mixin e vou botar aqui. Pronto. Quando eu faço isso, automaticamente essa classe violão já vai ter acesso à função tocar. Se eu quiser declarar um outro mixin, então aqui vírgula, vou botar aqui então afinar instrumento. Vou copiar também aqui o nome da classe e vou botar aqui. Pronto, automaticamente então essa classe violão tem acesso a esses dois mixins aqui. E tá pronto. Agora aqui eu posso então, como é que eu faço o uso então? Né, eu vou criar aqui var violão. Então vou usar o xtcreate. Vou criar então uma instância da classe violão. Tá aqui, criei a instância. Vamos chamar então agora a função. Então, violão.tocar. Vou chamar essa primeira função aqui do mixin tocar. E aqui então eu também vou chamar violão.afinar. Tá aqui então. Salvei o código. Vamos então executar esse código. Tô aqui no Chrome, eu já deixei aqui o console aberto, tá? Então, vamos aqui, aula 07, tocando instrumento, afinando instrumento. Pronto, já tá aqui, a função a gente chamou, tá funcionando normalmente. Então, mixing, toda vez, tudo que a gente declarar aqui dentro, todas as funções, né, tudo que a gente fizer aqui dentro, automaticamente a classe violão vai ter acesso, tá? Através aqui dessa configuração mixins. Se eu quiser, então, declarar uma outra classe, opa, faltou um ponto e vírgula aqui. Se eu quiser, então, declarar aqui uma outra classe, vamos declarar aqui uma classe piano. Afinal, a gente também pode tocar um piano e pode afinar um piano, né? Agora eu não quero mais esse nome desse mixing aqui, eu vou botar aqui um nome mais doido. Só para vocês verem que realmente não tem nada a ver o nome que eu ponho aqui, tá? O nome aqui não faz nenhuma diferença pra gente. Então, da mesma forma que a gente tem aqui, ó, violão, piano, 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 e aqui também é piano. E salvei o código, vou executar novamente.
E tá aqui, ó, tocando instrumento, afinando instrumento, cada um relacionado a chamada aqui tanto do violão quanto do piano. Se eu quiser então adicionar, por exemplo, uma nova função aqui eu posso fazer o que eu quiser, tá? Posso ter quantas funções eu quiser. Afinando instrumento 2. Só vamos mudar aqui. Se eu quiser aqui, por exemplo, então afinar 2, que é o nome da minha função nova aqui que eu declarei, eu posso. Então, salvei. Vou executar novamente. Tá aqui, ó, afinando o instrumento 2, que é a nova função que a gente criou. Então é isso, pessoal. Vocês podem ver que é bem simples, né? Eu declarei duas classes aqui. Você pode ter quantos mixins você quiser, adicionar a capacidade que você quiser. Né? É uma classe totalmente comum. A única diferença que eu tenho é que na hora de usar o mixin, eu vou declarar todas as minhas classes aqui dentro dessa configuração mixins. E assim eu posso adicionar capacidades novas às minhas classes da XJS 4. Aí tem uma pergunta, né? Mas, Loiane, eu já ouvi falar que o XJS também pode usar, né, os componentes do XJS, eles também podem usar plugins, né? E os plugins também são uma forma de você adicionar novas capacidades aos componentes. Como que isso difere do plugin do mixing? O mixing, você está adicionando, né, uma capacidade genérica ao prototype da classe. Então, você está alterando aqui a configuração dessa classe violão aqui, certo? A gente vai ver mais para o final do curso como é que a gente cria um plugin, como é que a gente faz uso de um plugin, tá, de um componente, e vocês vão ver que um plugin, ele vai alterar o comportamento da instância da classe. Tá? Então, quando eu crio um plugin, eu não vou colocar o plugin na declaração da minha classe, eu vou colocar o plugin na instância da minha classe. Quando eu crio a minha classe, eu faço uso do plugin. Então, o plugin, ele vai adicionar capacidades novas à sua classe no momento que você instanciar a classe, no momento que você criar a classe. Já o mixing, ele adiciona capacidades novas à sua classe no momento que você faz a declaração. Então, ele vai alterar o prototype, vai alterar o comportamento da sua classe. Então, essa é a diferença maior entre um mixing e um plugin. Então, vamos voltar aos slides. Quem quiser, então, pegar o código-fonte dessa aula, também das aulas anteriores e das aulas futuras, tá no meu GitHub, que é o github.com/loiane/curso-xtjs4. Quem quiser também acompanhar todas as aulas, tem essa página aí do meu blog, que eu estou postando o link de todas as aulas já publicadas e também o planejamento das próximas aulas. Uma novidade que eu tinha falado para vocês já, mas finalmente meu livro foi publicado no dia 10 de janeiro e eu fiquei muito feliz, afinal foram 6 meses aí escrevendo o livro, mais 3 meses fazendo revisão, né? Eu comecei a escrever o livro em março de 2011, foi bastante trabalho, né? Quase não tive nenhum tempo livre durante o processo de escrita e revisão do livro, mas valeu a pena. O livro também já está à venda na Amazon, está à venda no site da editora, está à venda também na iTunes Store, para quem usa iPad ou iPhone, então, assim, vários lugares, e eu estou muito feliz com essa conquista. E eu queria agradecer também o apoio de todos vocês, né, que ajudaram, deram dicas durante todo esse processo. Então, obrigada. Quem quiser entrar em contato, então, tem um e-mail do curso, que é o curso@xtjs4.com. Se você quiser mandar um feedback, mandar uma crítica, uma sugestão, tirar dúvida, né, pode usar então esse e-mail. Tem o meu blog, né, loiane.com, estou postando todas as aulas lá. Tem a página do blog no Facebook, que é o facebook.com/loianegroner, então vocês podem também estar acompanhando todas as aulas pela página do Facebook ou pelo Twitter também, então todas as novidades sempre coloco tanto no meu Facebook quanto no Twitter. O código-fonte está no GitHub, todas as aulas estão sendo postadas no Vimeo. Em breve também já vou colocar as aulas no YouTube, tem umas pessoas aí também me pedindo para colocar a aula no YouTube. E futuramente também as aulas vão estar disponíveis na iTunes Store,
de graça também, se vocês quiserem fazer o download das aulas e assistir no computador depois, ou colocar no iPad, no iPhone ou em qualquer outro aparelho, ok? E é isso, pessoal, obrigada, espero que vocês tenham gostado da aula, fico esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!